Olá, boa tarde! No Sem Censura de hoje vamos falar de arte e censura e também de carnaval, projeto social e teatro. Os nossos convidados são Leonel Kass, é curador de arte e ele fala sobre a polêmica em torno de duas exposições de arte e que dividiu o público, críticos e artistas. Branca Paixão é artista plástica. Ela inaugura amanhã a exposição O Carnaval, a Arte das Artes, no Centro Cultural da Portela, no Rio de Janeiro. Sônia Andrade é registradora pública, fundadora do Instituto Novo Brasil. Ela ajuda moradores de comunidades carentes a regularizar suas casas no projeto A Casa é Nossa. E Silvio Guindani é ator e diretor. Ele dirige a peça Plínio, a história do maldito bendito. E está também em 2 filmes e 3 séries de TV. E comigo hoje aqui o querido Bruno Barros, que vai explicar para vocês como é que vocês participam do programa. Bruno? Ei, Cátia, boa tarde. Eu não te avisei? É só a gente esperar que ela chega. Chegou a sexta-feira, olha aí que maravilha. É verdade, é verdade. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Muito boa tarde ao senhor e à senhora que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Lembrando que é muito fácil, é só usar a hashtag Sem Censura. Sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para os nossos convidados. É facinho, facinho, Cátia. Pois é, só não é facinho uma situação que a gente está vivendo e que está gerando muita polêmica, que é a questão da arte nos museus. Houve uma exposição que acabou em Porto Alegre e houve uma outra que estava acontecendo no MASP, onde havia um nu artístico que foi contestado por muitos, foi defendido por outros. E com a gente hoje aqui o Leonel Kass para falar exatamente sobre o que está acontecendo e como é que a gente pode entender melhor o que é arte e como agir diante de tudo que a gente está vivendo. Leonel Kass, a palavra com você. Obrigado. Bom, a exposição ocorreu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, essa segunda. Era um artista, um ator, com corpo nu, diante de um objeto de Lygia Clark, um bicho. O bicho é conhecido pela sua modulação orgânica. A Lygia Clark é reconhecida hoje internacionalmente como uma revolucionária na história da arte do século XX, exatamente porque ela deu uma organicidade aos objetos, digamos, inanimados. E havia uma lógica nisso, havia um aviso de que era vedado ao público de menor de idade, mas uma mãe permitiu que a filha tocasse o pé desse ator e isso foi filmado. E a partir daí, me parece, independentemente de entrar no critério do gosto artístico, do certo e do errado e do maniqueísmo, houve uma apropriação exagerada, sem dúvida, por parte de determinados grupos que eu poderia chamar hoje de fundamentalistas, principalmente no meio políticos, que congregam determinadas formações religiosas e determinados princípios, com todo respeito, mas que estão, num certo momento, se exacerbando demais, inclusive em função do interesse político com as eleições do ano que vem. Então, há uma apropriação de um detalhe para transformar num todo. Os museus são tão sagrados quanto os templos religiosos. Nada é mais sagrado da história de um povo do que o museu. É ali que se deposita a história, é ali que se deposita o que nós somos. E é ali que se dá a oportunidade de as pessoas voltarem aos museus para, em distintas gerações, readquirirem valores. A obra de arte é uma recriação da vida, ela não é a vida tal qual é. Entende? Ali não era necessariamente um corpo nu. Era um movimento, uma lógica, uma interação, uma produção de alguma coisa. E eu também não quero entrar no mérito, entende, do tema. O assunto ganhou uma comoção porque o Ministério da Cultura, talvez informado inadequadamente, foi objeto de pressão ontem dessa bancada presente no Congresso Nacional, que foi ao senhor ministro, e a partir daí houve uma decisão de incorporar ao texto da Lei Rouanet determinadas noções que trazem para dentro do julgamento de mérito de um processo um critério extremamente subjetivo. Ora, existe o Estatuto do Menor e Adolescente, existem todas as leis do campo penal, prevendo sanções e prevendo direitos. Na medida em que se incorpora a Lei Rouanet,
que é um texto de caráter administrativo, onde o julgamento é feito pela visão daquele que vai aprovar por mérito ou não um projeto, e nesse texto está escrito que as obras que vilipendiarem a fé, ou as obras que exacerbarem os sentimentos, ou incitarem os menores à pedofilia, etc., etc., isso daí pode ser realmente levado para um campo de uma subjetividade gigantesca. É só para explicar para o pessoal o que o Leonel está dizendo. O ministro da Cultura ele mudou as regras exatamente para vetar projetos, entre aspas, que abre aspas, que vilipendiam a fé e promovam a sexualização precoce. E isso, na verdade, vai fazer com que aconteça o quê para os artistas no futuro que tentem participar de projetos na Lei Rouanet? É evidente que nenhum artista do mundo quer profanar nada, nem nenhum artista do mundo quer vilipendiar nada. Os verbos são muito subjetivos. Mas, na medida que isso entra num texto de aprovação de projeto, eu posso dizer até que João e Maria, a feiticeira malvada, pode incitar a pedofilia, dependendo do critério do meu de julgador. Isso daí abre um campo para uma censura. Já que estamos no programa Sem Censura, abre um campo gigantesco. Porque se o mérito, se o julgamento não se faz mais pelo mérito do projeto, seja de arte, de cinema, de dança, do que for, mas se faz por um outro critério, que é um critério subjetivo de quem está lendo. Ora, eu já fui vítima disso. Eu fui diretor da revista Pais e Filhos, eu era muito jovem, no período auge da ditadura do governo Médici. E eles bloqueavam, eu me lembro daquela famosa foto daquele bronzeador Cupertone, que era uma criança olhando para a fraldinha da outra. Essa foto foi interditada pela censura na época. É um critério totalmente subjetivo. Voltar a esse tipo de critério subjetivo é extremamente lamentável. Aliás, na verdade, está tendo uma certa invasão de áreas que devem se respeitar mutuamente. A área da cultura respeita a religião, é óbvio, né? A área da religiosidade deve respeitar a cultura. O território da cultura também é um território de religiosidade. O que nós estamos vendo aqui, por exemplo, ontem à noite, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, houve a cessão do espaço para um soi-disant, como dizem os franceses, um evento musical, quer dizer, sob o manto da música, o teatro foi cedido para a Igreja Renascer em Cristo. Eu quero dizer bem claro que não há nem nada de intolerância religiosa, há um respeito profundo a todos os credos e todas as suas formações. Mas o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu fui secretário de Cultura e fui presidente da fundação, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ele tem uma lei, a Lei 195, de 25 de agosto de 1978, que prevê o tipo de evento que pode se realizar lá dentro. E esse tipo de evento não deve ser realizado, existem outros lugares para a sua realização. No entanto, foi realizado. Por quê? Porque a Secretaria de Cultura, inclusive, eu tive a oportunidade até de mandar uma mensagem ao senhor governador Pezão, e ele delicadamente me respondeu, mandando uma resposta da Secretaria de Cultura. Nessa resposta estão presentes alguns fenômenos de interpretação muito curiosos e muito subjetivos. Por exemplo, que eles cederam à Bispa Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, porque lá o Grupo Corpo, o mais importante, talvez, e internacional dos grupos de dança do Brasil, tinha apresentado a peça Gira, que era uma ode à Umbanda. Não, pelo amor de Deus, será que vocês não leram nunca Raízes do Brasil ou Casa Grande Senzala? O Brasil é feito pela formação étnica, mestiça, pelo congraçamento do branco europeu, do ameríndio e do negro africano. Tudo isso resulta numa cultura. O que o Grupo Corpo apresenta é um sentimento da cultura brasileira, não é uma ode a nada. Ora, e depois disseram também que a Orquestra Filarmônica e Sinfônica de Israel... Israel? O que Israel tem a ver com judeu nesse caso, ou com a religião judaica? São duas coisas distintas. Israel é um país independente que tem a sua orquestra. O fato de se apresentar não pode ser comparado ao fato de ter sido cedido para uma organização de caráter evangélico, mas com uma finalidade específica. São coisas, são confusões de alhos com bugalhos. Hoje mesmo tem uma notícia no jornal que há uma lei que não permite que os cinemas sejam transformados em templos. E, no entanto, mais uma vez com interpretações subjetivas, os cinemas da Galeria Condor, no Rio de Janeiro,
estarão sendo transformados em locais de projeção apenas de filmes bíblicos. Certamente é exemplo de ontem no Teatro Municipal, onde em meio às cantorias havia louvores, havia pregações, etc. Deve ocorrer o mesmo nos cinemas. Então, os espaços, os territórios dos teatros, dos cinemas, dos museus, que são territórios sagrados, são territórios da nossa história, são territórios da nossa formação, são territórios que dizem respeito à nossa existência, ao passado e ao futuro. Esses territórios merecem respeito também. Está havendo um grande equívoco. E lamento muito, com todo respeito ao senhor ministro, e peço a ele, inclusive, que honrosamente peço a ele e respeitosamente peço a ele, que ele possa rever isso. Porque a análise de caráter subjetivo dentro da Lei Rouanet, por um gestor administrativo, ele pode propiciar realmente as interpretações subjetivas as mais diversas. Eu posso aprovar 90% de projetos de um caráter determinado, que esteja mais afinado com a minha tendência de aprovação, e deixar de aprovar uma série de projetos por um caráter que eu interprete como vilipendiamento, como incitamento, etc, etc. Eu estou ouvindo você falar, Leonel, e hoje a gente tem aqui a Branca Paixão, que está começando amanhã uma exposição sobre carnaval, e você está prestando atenção seriamente, pensando, quer dizer, se isso atinge você, se não atinge. Quando você ouviu o Leonel falando, o que veio à sua cabeça? Você está aí séria, pensando? Sim, eu penso que censura a arte jamais, né? Isso já está ultrapassado demais. O que eu acho é que a Constituição estabeleceu a questão da faixa etária e que a gente deve seguir isso. Feito isso, eu acho que não tem nada para... essas pessoas estão criando coisas onde não existe. É um retrocesso total e a gente vai cair num abismo se nada for feito. A sua exposição, por exemplo, sobre carnaval, sim, e que vai ser na Portela. O que é que o pessoal vai encontrar na sua exposição? Muitas cores, muita luz, muito brilho, muita alegria. São quadros que você pintou. Eu queria que você contasse para as pessoas a temática. Sim, são 15 obras. Eu pinto o tema carnaval há 3 anos. Eu buscava um tema que mudasse o meu modo, talvez, de pintar, que mudasse tudo, que desse uma sacudida. E aí, um dia eu fui dormir e me veio a intuição de pintar carnaval. Eu falei, mas por que carnaval? Aí eu falei, tá certo. No dia seguinte, fui para o ateliê e comecei a pintar. E aí, peguei aquela tela e ficou lá, deixei aquela tela lá. E meu marido chegou, olhou e disse assim, mas o que é isso? Eu falei assim, tela de carnaval. Ele falou, Branca, mas tá demais. Eu falei, quando eu vi aquela expressão no rosto dele, eu falei, achei o que eu queria. Branca, olha só, então vamos mostrar para o pessoal um pouquinho do seu trabalho. Claro. Vamos ver, a gente tem um vídeo. Isso que a gente está vendo ali na tela, está vendo? Vamos comentando, Branca? Sim, essa é uma tela, 1 por 1, 1 metro por 1 metro. A temática é carnaval, né? Como eu falei, eu estou há 3 anos trabalhando esse tema. Acredito que não vou parar mais, porque é maravilhoso. É um trabalho que mais me emocionou até hoje. Me traz muita alegria. Esse aí que a gente está vendo agora, todo colorido. Sim. Isso aí eu tenho a minha visão, mas eu deixo para vocês interpretarem. Essa é uma tela da Portela. Eu, desde que comecei a pintar carnaval, eu tinha vontade de fazer uma homenagem à Portela. E aí e foi assim, chegou um ano, passou de um ano um pouquinho, e eu sempre com aquilo na cabeça. Um dia, em janeiro, me veio aquele desejo, sabe quando você acorda e fala, é hoje? Aí fui para o ateliê e comecei a trabalhar, comecei a fazer a tela. Esse foi dia 20 de janeiro. E no final da tarde a tela estava pronta. E isso geralmente eu faço em uma semana, às vezes um trabalho demora até um mês para ficar pronto. Mas essa daí foi em um dia, aconteceu, rolou. Eu peguei aquela tela e como a outra deixei lá. Aí meu assessor chegou no meu ateliê e falou, nossa, Portela,
Eu falei, a Portela, eu queria fazer uma homenagem para a Portela. E eu não sabia que ele tinha alguma relação com a diretoria da Portela, com as pessoas da Portela. Ele falou, você não quer expor na Portela? Eu falei, olha, gostaria muito. Nunca tinha pensado em expor num centro cultural de uma escola, mas acho até muito justo, porque comigo e com o Carnaval. E aí, na semana seguinte, ele veio com o convite do diretor cultural, Rogério Rodrigues, e eu aceitei feliz da vida e estou indo lá agora. Muito bem. Amanhã fazer a abertura. Agora, você também deu sorte para a Portela. Eu estou sabendo que teve uma história de sorte. Não sei se foi você que deu sorte, a Portela que deu sorte para você. Isso. Depois que eu pintei a tela, a esposa do meu assessor disse assim, isso aí é o quê? Premonição? Por quê? Essa tela, a concepção dela é a águia abraçando o arco ali da apoteose, né? Uhum. E aí ela disse, isso aí é o quê? Premonição? Eu falei, E aí depois a Portela veio e ganhou o campeonato. E eu fiquei super mexida com aquilo. Falei, nossa, que louco isso, que maluco. Eu acho que o pessoal da Portela vai querer que você pinte tela todo dia. Aí eles começaram a pintar agora. Não é? Se eu fosse portelense, eu dizer, gente, começa a pintar também. Aí o vai ter uma Rogério briga disse, que as outras escolas também vão querer. Vão querer mangueira. Mas tem homenagem às outras, tem algumas também já. É porque, como tem 3 anos que eu estou trabalhando o tema, eu tenho uma faixa de 30 obras prontas. Né? Mas não tem homenagens a todas. Mas eu estou nesse caminho. Tem para algumas, já tem, para outras também. E amanhã a sua exposição, para quem, por exemplo, está aqui no Rio de Janeiro e quiser conhecer, fica de quando a quando, qual é o local? Vamos convidar as pessoas. Sim, fica na quadra da Portela, o Centro Cultural fica junto à quadra, Rua Clara Nunes, 81. Vai ficar até o final do mês. As datas, sinceramente, eu não tenho aqui, mas está no convite nas páginas sociais, as datas que terão, porque é quando a escola abre que o Centro Cultural funciona. Amanhã. E as pessoas que quiserem conhecer o seu trabalho, conversar com você, ou até tirar dúvida, muita gente que viu agora em casa, gostou, artistas plásticos, Sim. Como é que fazem para chegar até você? Olha, podem entrar no meu site, que é www.brancapaixão com 2x, e não é por multiplicação, tá? www.brancapaixão com 2x.com.br ou meu Facebook, Branca Paixão, tem fanpage também, tem muita coisa lá no Google. Diante de tudo isso, só para a gente finalizar, Branca, do que você ouviu, o que o Leão falou, um artista hoje como você, que está prestes a fazer uma exposição, começa a dar um friozinho na barriga, que também possa ser condenado, entre aspas, a alguma coisa, começa a olhar a sua obra para ver se, será que tem alguma coisa? Isso passa pela cabeça de um artista como você? Não, não passa. Jamais, em hipótese alguma. Nunca. Ou seja, isso aí para mim tem que acabar imediatamente. Então, você vai livre de peito aberto amanhã para a exposição? De peito aberto, isso é inconcebível, eu não aceito de jeito algum. Gente, olha só, e a gente também vai livre para o intervalo. A gente volta já já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje, mas antes a gente vai saber com o Bruno o que vocês estão comentando. Bruno? Olha aí, Cátia Navarro, o debate ficou quente aqui na web, aliás, é um assunto polêmico, eu já esperava por isso. E eu separei 2 opiniões. Uma do Hugo Torres, nosso telespectador, ele diz que estamos vivendo tempos sombrios, tempos de ódio. Ele fala que se Michelangelo estivesse vivendo nos tempos atuais, certamente a sua estátua de Davi teria sido censurada, assim como Bosch não se consagraria pelo seu magnífico Jardim das Delícias terrenas. Aí ele completa dizendo quanta hipocrisia. E aí a Elizabeth França, nossa telespectadora, valeu Elizabeth aí pela sua mensagem, ela disse que não foram apenas os grupos e bancadas religiosas, e sim a sociedade que se levantou contra a exposição realizada no MAN de São Paulo. Ela diz, como os cidadãos que querem ver suas crianças e adolescentes serem respeitadas de acordo com o ECA. Alguém quer comentar? O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê realmente isso. Eu quero dizer, qual é o nome dela? Elizabeth França. Elizabeth, o seu ponto de vista é pertinente, é procedente. Talvez havia lá no espaço do museu, como há em todos os museus do mundo, uma anotação em que era um assunto com cenas de nudez e evidentemente, vetado a menores. Mas a mãe dessa criança permitiu isso. Realmente é um assunto de caráter muito individual, muito singular.
né? É até discutível mesmo. Mas alguém filmou. Quem filmou e postou isso dentro dos meios da mídia é que também estava procurando exacerbar essa questão. Agora, eu quero lembrar que tem uma campanha agora em Paris, nos museus de Paris, com painéis e pinturas de Renoir e outros artistas, dizendo assim, leve seus filhos para conhecer o nu dos museus de Paris. O nu, ele existe, ele é intrínseco à nossa natureza, à nossa existência. O problema não está no nu, mas na apropriação indébita dele. O que ocorreu a partir daí é que me parece extremamente exacerbado. Então, essa exacerbação, essa crítica... Eu quero lhe perguntar, quantos museus têm abertos no Brasil? Centenas, milhares. Quantas exposições estão ocorrendo agora? 5.000. De repente, não. Houve uma demonização de toda a classe artística, uma demonização dos museus. Museu é um lugar para a gente entrar com espírito de liberdade. Por acaso, eu escrevi até um texto que abre esse livro aqui, Museus de Arte do Brasil. E a primeira frase que eu escrevi, se você me perdoe, diz assim, museu é lugar para se entrar de corpo inteiro, tridimensionalmente, com todos os sentidos despertos. Cada obra de arte ou objeto exposto nos convida a olhá-lo, a partilhar dele, a se entregar a ele. Esse é o caminho da educação de qualidade, permitir que a vida nos invada e que o objeto inanimado ganhe um vislumbre novo a cada dia, a cada nova visita. Eu acho que a função do museu é reavivar a nossa existência. Se houve um excesso aqui e acolá, e são pouquíssimos, vamos tratar disso dentro das medidas. Os diretores de museus estão preocupados com o que deve ser feito, devem ter talvez mais anotações e mais restrições específicas de idade, mas absolutamente, nem por parte da classe artística, muito menos pela parte da direção dos museus, há nenhuma intenção de vilipendiar nenhuma fé religiosa e de muito menos incitar a pedofilia. Entende? Isso daí são critérios, são apropriações indébitas de um fato isolado. Bruno, eu queria comentar sobre isso também. Eu acho que tem dois pontos muito importantes, assim. E que isso realmente é perigoso, uma vez que hoje, infelizmente, eu li no jornal que o nosso ministro fez essa colocação, que para mim é uma colocação muito infeliz. Porque quando você coloca isso, quando você abre essa possibilidade de interpretação desse julgador da Rouanet para saber se aquilo é viável ou não, aquilo instiga a pedofilia ou não, aquilo, quando você pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, você mistura isso dentro da Rouanet, você causa uma... Sendo um pouco mais claro para quem está assistindo a gente, não é do meio artístico, falando de forma bem simples e popular. É o seguinte, se amanhã ela estiver julgando e ela achar que eu vou fazer um filme que conta a história, eu vou dirigir o Preciosa. Pronto, todo mundo vê esse filme, ganhou o Oscar. Maravilhoso. Pronto, eu vou dirigir o Preciosa. História de um filme de uma menina negra, pobre, que era estuprada dentro de casa. Se ela, como membro julgadora, achar que eu estou incitando a pedofilia e o estupro por eu estar contando a história de uma menina que sofreu violência infantil, meu filme não vai para frente. Olha o nível de falta de informação, de retrocesso, que a gente corre o risco de chegar, entende? Então, é quando ela comentou agora, nossa querida Elizabeth, telespectadora, e ela fala que a sociedade se colocou, eu entendo e concordo totalmente que a sociedade tenha se colocado, mas é muito importante a sociedade, que todos nós entendamos o quanto é fácil se manipular isso, o quanto é fácil se demonizar um nu artístico de uma exposição e transformar isso em incitação à pedofilia. E isso sim foi sim manipulado desde a pessoa que filmou e colocou, e foi sim manipulado por partidos políticos e por núcleos religiosos. Foi sim manipulado. Chegou na sociedade de uma forma pronta. Se você não procura saber, isso é colocado de uma forma completamente equivocada. E só um outro pontinho que eu acho que é importante colocar, que é assim, é muito simples. Quando
respondem, né, ao Leonel do Governo do Estado, da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, com relação ao... E dá um exemplo do Grupo Corpo e com o espetáculo Giro, eu queria falar uma coisa muito simples, assim. Se eu quiser, ainda mais o corpo, realmente estamos caminhando 20 anos para trás. Mas, assim, se a gente olhar, se eu quiser fazer um espetáculo que conte a história de uma gente, de uma nação, e que, para isso, passe por religiões, sejam elas qual for, sejam elas protestantes, católicas, umbandistas, candomblé, ou judaicas, o que for, eu sou um artista, estou contando a história de um povo. Isso é uma coisa. E aí eu posso fazer o Giro, eu posso fazer uma coisa que discuta o protestantismo lá nos Estados Unidos, aqui, na Europa, onde for. Eu posso fazer isso. Isso é uma coisa. A outra coisa sou eu pegar o teatro e fazer uma gira. Ou pegar o teatro e fazer um culto. Ou pegar o teatro e fazer uma missa. São duas coisas completamente distintas. Silvio, a gente tem aqui hoje uma advogada, que é a doutora Sônia, que está prestando também uma atenção danada, que abraçou um projeto maravilhoso, que é o A Casa é Nossa. E a gente até já falou, enfim, sobre essa questão do direito fazer parte hoje da vida da gente de uma forma bastante atuante. Como é que você vê essa questão? Olha só, eu estava até conversando com ele e eu concordo plenamente com o que vocês estão falando. Eu acho que é a forma como a gente conduz a coisa, principalmente na internet, né? Porque o projeto podia estar acontecendo e ninguém saberia de nada, absolutamente nada, se não tivesse inserido a figura da criança. Porque ali estava dizendo, proibido para menores. Pergunto, por que a mãe conduziu a criança àquele espetáculo que era proibido para menores? Então, essa é a primeira questão. Muito bem. A gente tem que pensar na responsabilidade dos pais. Hoje, tem pais que não sabem onde estão os seus filhos. Onde estão meus filhos à tarde? Porque saem e simplesmente não sabem onde os filhos estão. E pior ainda, quando um pai conduz um filho a um lugar que na porta vem dizendo proibido para menores. Então a gente não pode colocar essa culpa na arte. A gente tem que botar na responsabilidade dos pais. Lembrando esse é o meu ponto de vista. Eu concordo. E lembrando que o pai tem um livre-arbítrio de levar. De levar. Mas ela não permitir a filmagem. Sem dúvida. Assim, a partir do momento que ele permitiu a filmagem, eu acho que já tem até um crime, tá? Para quem filmou. Para quem filmou. Então, fora a exposição da criança. Que a gente tem que separar as coisas, sim. A gente não pode colocar uma coisa sendo mexida numa outra, cada qual dentro da sua competência. Porque a arte, ela quando bem colocada, ela modifica as comunidades. Você conseguiu modificar a vida de muita gente com o seu projeto e o Instituto. Eu queria que você contasse para o pessoal que está em casa o seu trabalho, que foi tão bonito e importante e que já fez a vida de tanta gente feliz. Isso é uma coisa que eu acho, gente, que tem que ser dado tanto valor, tem que se falar, e isso a gente precisa falar. Vamos lá, Sônia. Em 2006, eu estava em Brasília, numa demanda judicial com uma advogada que hoje falecida, da Defensoria Pública, minha amiga, e eu estava no quarto do hotel conversando com ela, disse, eu tenho vontade, passei no concurso público, né, que a minha atividade pública, ela não é herança, foi um concurso público, e aí eu dizendo para ela que eu queria fazer alguma coisa no Rio de Janeiro que tivesse assim uma dimensão grande, que a gente pudesse trazer pessoas para dentro de cartório. Porque cartório é uma coisa que as pessoas têm um certo problema, né? E eu digo para todo mundo, acabei de sair de uma palestra de São Paulo que eu dizia para as pessoas que estavam lá me assistindo, quem não quer comprar segurança jurídica? Porque é o que eu vendo. E aí eu disse para ela, vamos levar segurança jurídica para quem não conhece segurança jurídica, para quem não tem? E aí, o que você pensa em fazer? Eu disse, dar título de posse em comunidade carente. Porque eu descobri que o direito mais violado no mundo é o direito da moradia. 70% do mundo vive na informalidade. E aí eu disse para ela, ela falou, desenha o projeto, que nós vamos levar esse projeto para a Defensoria Pública do Estado. E aí vamos fazer um link
do Instituto com a Defensoria. Desenhei o projeto, tramitamos o projeto da Defensoria, a Defensoria Pública se tornou parceira. E aí vamos levar para onde? Vamos para o Cantagalo. Quando eu cheguei no Cantagalo para fazer o projeto, que daqui a pouquinho eu vou explicar como é que a gente processa esse projeto, 3 pessoas. Falei, ué, 3 pessoas, ninguém quer garantir a sua moradia? Primeiro questionamento. Aí eu perguntei ao presidente da Associação de Moradores. Não, doutor, é porque já apareceram tantas pessoas aqui que pegam nossos documentos, somem, não aparecem. Então a gente tem que ver qual é a da senhora, né? Se a senhora veio para aquilo que a senhora se propôs. E aí eu fiz os 3 registros. A gente mediu a casa das pessoas, pegamos a declaração, documentos que comprovam que aquela moradia está ali há mais de 5 anos. Ela estimula a invasão, não estimula a invasão. Todas as casas que a gente fez até hoje, o mínimo é 10 anos. Tem gente com 50 anos, 70 anos morando numa comunidade dessa. E aí começamos a fazer, no dia seguinte, entreguei o registro. E aí eles viram que era real. Dali para frente, Cátia, para você ter uma ideia, eu não atendi menos do que 300 pessoas por dia. E qual é a vantagem? Vamos lá. Qual é a vantagem da legalidade? Vamos dizer que essas pessoas que dizem para você, mas isso aí, essas pessoas não compraram, não fizeram, entraram numa terra que era pública. Vamos dizer, um pouquinho o advogado do diabo, não é? Fale isso para você. E o que você responde? Quer dizer, qual é a vantagem A gente já fez um caso específico numa área aqui do Rio, que a pessoa pagava uma taxa para a União. E a gente fez um trabalho em parceria com eles, né? Nós fizemos a medição, a declaração de posse, e aí comunicamos ao local a posse e a pessoa está lá com seus confrontantes direitinho. Agora, cada caso é um caso. Por exemplo, nós estamos numa comunidade no Rio agora que tem pessoas que construíram sua casa numa pedra. Eu não vou dar posse para quem construiu casa numa pedra, mas o que eu faço? A pessoa está ali, ela tem que ser reconhecida como cidadão. Então, eu faço a notificação para o órgão competente. Com a notificação, eu estou dando publicidade do fato. Ninguém pode alegar desconhecimento a partir da notificação. E aí, o governo tem que impedir que não ocorra com essas pessoas o que ocorreu no Morro do Bumba, o que ocorreu em Petrópolis. Então, há uma publicidade, a segurança jurídica para essas pessoas. Sônia, isso é possível de ser feito em outros lugares do nosso país, por exemplo? Em qualquer lugar do mundo. Esse projeto já esteve representando o Brasil no Quênia. E quando eu cheguei no Quênia, nós fomos conversar com os ministros do Quênia. Em qualquer lugar do mundo. E aqueles que quiserem conversar mais de perto com você, advogados que estejam vendo o que você está dizendo, até pessoas interessadas, como é que fazem para chegar até você, ao projeto, e para conhecer melhor? Bom, a gente tem um instituto, que é o Instituto Novo Brasil, pelo Carimbo Solidário. A gente tem uma página no Facebook, que é Instituto Novo Brasil, e temos o site do Instituto Novo Brasil. A pessoa pode contactar ali, tem endereço, telefone, tudo, para que a pessoa possa entrar em contato e saber mais um pouco sobre o projeto. Agora, Sônia, uma outra coisa. A gente sabe realmente que tem as pessoas mais humildes e que lutam bravamente para conseguir a sua casa, saem todo dia cedo de casa e todo dia tem que pagar um aluguel. Então, imagina conseguir um espacinho para ficar e saber que é seu. Isso é compreensível. Mas a gente também sabe que tem pessoas que ocupam várias casas, né? E depois, na verdade, fazem daquilo aluguéis, têm interesses. E aí essas pessoas acabam ganhando aquilo de uma forma indevida. Você tem como descobrir isso? Como é que você faz? Aos montes, né? Eu costumo dizer para as pessoas que o projeto, o nome é A Casa é Nossa, né? Por que A Casa é Nossa? Todas as vezes que eu entregava o título, a pessoa dizia assim para mim, agora a casa é minha. Agora a casa é nossa. Então, o projeto se chamava Projeto Registro de Documentos em Ação. Na hora eu resolvi mudar o nome do projeto para A Casa é Nossa. Exatamente, porque quando eu entrego a moradia. Então, quem quer fazer especulação imobiliária vai pagar pela especulação imobiliária e lá na frente, com a regularização da propriedade, pode ser que tenha os seus direitos por aquele espaço ou não, ou perca eles. Entendeu? Mas o projeto, ele garante a moradia. Nós brigamos pela moradia digna.
É para isso que nós voltamos o projeto. E como é que você faz, por exemplo, com as pessoas mais humildes, aquelas que não têm como pagar? Isso tudo é gratuito? Não, é tudo gratuito. A gente não faz o projeto pago, né? A gente não faz... Lógico que eu, enquanto registradora fiscalizada pelo Poder Judiciário, eu não posso sair dando título de posse, por exemplo. Eu já peguei rendas de 15 mil reais numa comunidade... E aí a pessoa, mas eu tenho direito à gratuidade porque eu moro na comunidade. Não, o senhor tem direito à gratuidade de acordo com o seu recebimento, seu salário. Eu não posso dar gratuidade para uma pessoa que ganha 15 mil, porque quanto fica esse registro hoje no Rio de Janeiro? R$ 107,22. Então a pessoa que ganha 15 mil pode pagar R$ 107,22. Agora, quem não tem a menor condição está 100% amparada pelo projeto. O que você chama de não ter a menor condição? Pessoas que ganham 500, 800, dependendo do 1.500, isso é muito subjetivo. Porque, por exemplo, você pode ganhar, por exemplo, 5 mil reais e ter 20 pessoas na sua casa que você sustenta. Então, você passa a ser hipossuficiente. Então, a gente tem que olhar caso a caso. Não dá pra gente nortear a coisa e botar tudo dentro de uma caixinha e dizer isso aqui é norma. Não. A gente tem que olhar caso a caso. Então, a gente, na verdade, volta mais uma vez à nossa conversa sobre a flexibilização dos fatos e das situações e daquilo que aparece. E aí depende do seu olhar e também daquilo que você tem como informação. E aí eu te pergunto, qual é a reação das pessoas quando elas recebem isso? Não, olha, eu quando fui para lá, eu pensei que eu estivesse dando só um papel, né? Eu vou contar um caso, assim, emblemático do Complexo do Alemão. Eu cheguei no Complexo do Alemão, o senhor andava com um papel. Meu nome é João, nasci na Paraíba. Eu falei, o que é isso, seu João? Minha certidão de nascimento. Falei, como assim sua certidão de nascimento? É porque eu vim da Paraíba, não tem como voltar lá. E como eu sou uma pessoa que... Eu sou diretora de responsabilidade social do meu segmento no Brasil inteiro. Eu liguei para um colega meu da Paraíba e pedi a ele se ele poderia fazer uma busca e levantar a certidão. Conseguimos a certidão dele e eu entreguei. Quando eu entreguei, ele chorava. Eu falei, mas seu João, doutor, eu nunca pensei que eu fosse conseguir esse documento. Para vocês terem uma ideia, ele hoje tem todos os documentos e ainda uma aposentadoria. E o filho dele diz assim para mim, doutora, graças à senhora eu não consigo encontrar mais meu pai em casa, porque ele simplesmente agora, ele sai, viaja, porque ele conseguiu até uma renda própria. Então a gente não leva só a moradia, a gente leva a moradia, leva documentos, leva dignidade, leva autoestima. Porque a pessoa, tudo na vida da pessoa começa pelo porto seguro dela, que é a moradia. Sônia Andrade, interessante você colocar isso, porque todos nós aqui que temos as nossas identidades, os nossos registros, a gente pouco pensa no quão isso é importante, no quanto isso causa realmente para aquela pessoa, ela vai pensar, eu agora existo, eu faço parte do mundo. Sônia, obrigada. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, conversando mais com vocês. Escrevam para nós, façam comentários na nossa página no Facebook. Bruno Barros está aqui para ler. Até já. Voltamos com o nosso Sem Censura de hoje. Vamos ouvir com Bruno Barros o que vocês estão pensando, falando. Bruno. Olha aí, a opinião da Caroline Dalmais. Ela disse que é muito interessante o debate, que ela gosta de ouvir todos os lados. A gente também, Caroline. A Maria Helena, ela disse que a maioria dos críticos no Facebook sequer foram ao museu na vida. Segundo ela, eles não têm argumentos para justificar, não conseguem qualificar o que é uma obra de arte. É uma falação sem fim, com base na opinião de alguns reacionários que tiveram voz pelo momento em que vivemos. E aí tem uma pergunta do Fernando Peixoto, ele tem uma curiosidade. Ele diz assim, se a Branca ou o Silvio fosse um desses artistas que tiveram sua obra censurada por julgarem inapropriada, qual seria a reação deles? Eu ia querer ficar pelada no meio da rua. Eu quase vim pelado aqui hoje. E escrever assim, Museu Branca Paixão. Tô na rua, é público. E você? Vão me tirar, é claro, né? Que não pode. Mas... eu acho que essa situação já me deixa como se fosse comigo, assim. Sim. É uma situação que realmente a primeira, quando eu soube, eu fiquei muito assustado. E acho que, mas agora, óbvio que se estivesse acontecendo com um projeto meu, eu
não sei. Eu brigaria até o final. Sim. Brigaria até o final. Não esqueçamos que tem um curador de museu, que tem um curador de exposição, que tem um artista que estava fazendo a performance, que tem uma série de pessoas, de artistas envolvidos nisso. E a gente fica nesse poder, né, que hoje que é democrático, que é legal, né, mas o computador, ele te dá um poder maravilhoso, porque você se esconde atrás da tela, né, e você fala o que você quiser. Silvio, você é ator há quanto tempo? Meu primeiro filme foi o Como Nascem os Anjos, do Murilo Salles, que foi em 1995. Então, 2005... Tem uma história grande aí. E hoje você está com vários trabalhos. Nesse momento eu estou rodando um filme do Vicente Amorim, que é o filme chamado A Divisão, que conta a história dos policiais dos anos 90 da divisão de sequestro no Rio de Janeiro, que acabaram com o sequestro no Rio de Janeiro. É um filme produzido pelo Afro Reggae, pelo Multishow e dirigido pelo Vicente. E que vai ser um filme e uma série de 2 episódios, de 2 temporadas para a TV. Então a gente está filmando tudo junto. Eu estou com um espetáculo em cartaz em Fortaleza, que é o musical que eu fiz a dramaturgia e dirigi, que é o Ceará Show, que está em cartaz já há um ano, que está indo hiper bem lá. E reestreio agora, dia 26 de outubro, no Teatro dos Correios, o espetáculo Plínio, a história do Maldito Bendito, que é um espetáculo biográfico sobre a história do dramaturgo Plínio Marcos. A ideia desse espetáculo ela surgiu junto com o projeto Plínio Marcos 80 anos, que há 3 anos atrás eu fiz em São Paulo. Eu fiz a curadoria enfim, idealizei e produzi tudo. Enfim, quando eu vi que era o ano que o Plínio faria os 80 anos, eu levei a proposta ao SESI e a gente produziu 5 espetáculos inéditos do Plínio, 5 montagens inéditas. E daí saiu esse. Vamos situar para o pessoal em casa, explicar quem é Plínio Marcos, a importância dele, por que o espetáculo se chama Plínio Marcos, o Maldito, o Bendito. Vamos explicar a importância dele. Sim, o Plínio ele é considerado um dos maiores autores do teatro brasileiro. E em contrapartida disso, o Plínio foi uma das pessoas mais perseguidas e mais censuradas da história do país e do teatro brasileiro. Assim, para você ter uma noção, o Plínio ele chegou a um ponto que ele foi tão censurado, mas tão exatamente existia essa caneta, né? Essa visão subjetiva, ela estava na mão do censor no momento. Então a gente era muito acostumado o censor entrava na peça, cortava 2 músicas, entrava na peça, pedia para cortar uma cena, o corte final do filme o diretor ia ter que, né, tirar o negócio, tirar aquilo. E os artistas brilhantemente alguns saíam muito bem em músicas, em espetáculos e tal. Enfim, hoje eu estou rindo disso, eu não passei essa época, acompanhei, estudei muito isso, muito pelo Plínio também. Mas era barra pesada. E o Plínio ele conseguiu ter, assim, pra você ter uma noção, em 1959, quando ele escreve Barrela, ele faz um baita de um sucesso e a peça foi proibida no dia seguinte. Por que a peça foi proibida? Bom, Barrela conta a história de 7 presidiários, de uma noite na prisão. Barrela sai da borra é uma expressão que se fala que é a borra do sabonete. E que lá em Santos, na época, era uma gíria usada para curra. É uma peça que ela conta uma história de uma noite dentro de uma prisão que, ao longo dessa noite, no meio da madrugada, um jovem que se envolveu com uma briga é jogado dentro dessa cela. E esse jovem acaba currado. Ou seja, é uma peça que, dentre outras coisas, é uma obra do Plínio e que tem uma situação de estupro. Será que seria proibida de novo? Porque a gente vai estar estimulando o estupro? Ou será que a gente está discutindo sobre isso? Né? O Plínio ele foi a primeira pessoa, o primeiro autor brasileiro que deu protagonismo aos marginais. Marginais que eu digo, não a palavra estereotipada, marginal, não. A marginal mesmo, as pessoas que estão à margem da sociedade. Ele deu protagonismo às prostitutas, aos gays, aos travestis, às mulheres naquela época, aos negros, aos presidiários,
Então, se você toda a dramaturgia do Plínio Marcos, os protagonistas dele, eles não necessariamente eles são personagens cujo a classe média, que é o público que assistia ao teatro, se retratasse ali. Então, automaticamente, ele populariza o teatro, ele leva o teatro para o público de uma forma mais abrangente, porque o público sente a necessidade de ser visto, e ele gera a discussão também dessa classe média que assiste. E, enfim, o Plínio foi muito censurado, para vocês terem uma ideia. Ele chegou a ficar... A Barrela ficou censurada por 22 anos. Quando a Pagu ligou para Brasília para tentar liberar o Barrela foi liberada para fazer uma apresentação. E depois ficou mais por 20 anos censurados. O jejum do Plínio foi maior do que o jejum do Botafogo. Gente! Olha que eu sou Botafogo. Olha só, a gente tem um trechinho da sua peça, da peça que você está dirigindo, vamos mostrar para vocês. Um dia, o Léo e o Kiko chegaram em casa gritando: pai, você virou figurinha! Você é a figurinha 312 do álbum Brasil Novo! Pô, 312 do jogo do burro é bicho. O álbum Brasil Novo era eu. Mas eu queria saber se eu era uma figurinha carimbada ou uma figurinha difícil. Queria comprar minha figurinha. Fui até a banca de jornal, chegando lá, os moleques trocando as benditas figurinhas. Eu pensei, vou abafar, né? Aí, eu tenho a tal Plínio Marcos, 312. Um bestamento virou pra mim e falou assim: só sai essa lepra, meu. Falei, o que é isso, rapaz? Plínio Marcos é difícil. Aí ele virou pra mim e falou: é um lixo. Olha aí, vó. Eu olhei, um monte de figurinha rasgada no chão. E eu reconheci 2 olhinhos, franzidos, iguaizinhos aos meus. Mas lá do outro lado da sarjeta, tinha uma 312 legítima. O tal Plínio Marcos, olha lá, virado pra cima, escarrada bem no meio da minha cara. Aí eu fiquei imaginando a situação, né? O moleque foi até a banca, comprou a figurinha, abriu, e eu saí lá de dentro todo faceiro, sorrindo pra ele. Ele se apurriou mais ainda. A peça está em cartaz, vai em cartaz aonde? No Teatro dos Correios, aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, de quinta a domingo, sempre às 19 horas. A gente estreia no dia 26 de outubro. É um monólogo com texto do Maurício Arruda Mendonça, dramaturgia do Maurício Arruda. Todo o texto do monólogo, a gente fez uma pesquisa, o Roberto Bontempo, eu e a Karen Louro, em cima dos textos autobiográficos do Plínio, dos livros autobiográficos dele. E o nosso querido Maurício fez a dramaturgia, eu faço a direção e o monólogo é interpretado pelo Roberto Bontempo. E tem a previsão de sair do Rio de Janeiro e ir para outros estados? Temos. A gente estreou em São Paulo, a gente fez uma temporada aqui no Glaucio Gil, estamos fazendo essa nos Correios. E a gente tem uma turnê para Minas Gerais agora, para algumas cidades, e a gente fecha em Belo Horizonte. A gente deve estar fechando com Goiânia, estamos fechando com outros estados. Acho que assim, nesse ano também, da temporada passada para essa, o Roberto e eu, a gente ficou enfim, um pouco pegado, novela, filmando e tal. Mas aí agora a gente voltou com o espetáculo e vamos seguir estrada. Silvio Guindani, só para terminar aqui, ele falou agora em novela, se falou tanto do nu aqui, e a gente vê nu todos os dias, quem quiser, né? Não só na novela, nos filmes. E aí você tem o livre-arbítrio de você ligar a sua televisão, desligar a sua televisão, e as crianças podem estar na sala ou não. E então, agora que você falou, me veio isso à cabeça, porque isso faz parte do cotidiano da gente. Sim. E as cenas da novela, inclusive ontem havia isso, para quem assistiu a novela da TV Globo ontem das 9, aconteceu. E eu fico pensando realmente que talvez vocês tenham razão, talvez a gente tenha que falar mais sobre esse assunto. Eu acho que a gente está precisando falar muito mais. E o Leonel, que está ali agora pensando, você ouviu também o que ele falou, né? E você também percebe isso, quer dizer, a arte é muito maior, tem muito mais coisa para ser dita. Olha, alguém citou aqui o David Michelangelo, que está lá em Florença. Citou também o quadro do Jardim das Delícias, do Jerônimo Bosch. Você tem aí de distância entre um e outro, e entre nós, praticamente 5 séculos. Há 5 séculos atrás, e tanto antes,
em todas as obras que representam a existência humana, a criação humana, está presente o nu. Eu volto a insistir, o assunto não está no nu. Não há nenhum incitamento à pedofilia. Já que se falou em crime, o único crime que há, uma doutora falou aqui, é exatamente de quem postou isso na internet. Que isso a mãe não deveria permitir. Isso, assim, ali se configura assim, uma extrapolação de um ambiente que estava restrito a 20, 30 pessoas e que tomou uma dimensão exagerada. E uma pressão muito contundente por parte dessa bancada que está representando determinados interesses em função das próximas eleições. Desculpe o descaramento de eu falar isso, porque eu acho que a arte ela é um território da mais profunda liberdade. E se esse território é ocupado dessa maneira, esse território é coagido, esse território é vilipendiado, se os territórios em que a arte ocorre, a arte não é a realidade, a arte é a recriação da realidade. Se esses territórios são ocupados, são ameaçados, eu acho que nós corremos muito risco. Porque nós só existimos em função de uma existência, no caso, subjetiva. A nossa carne aqui, nós voltaremos ao pó em que fomos criados, mas enquanto nós estivermos aqui, é esse congraçamento aqui, é a nossa troca de olhares, é o seu penteado, é o seu sentimento, é a sua estética, é o seu desejo, é a sua vontade de viver que faz com que a gente possa processar determinados pensamentos, determinados saberes, determinadas concepções. Sem a arte, sem as formas de expressão artística, a dança, a ópera, a música, não faz sentido a existência. A gente coagi-la, a gente coibi-la a um grande equívoco aí. A arte não tem nada a ver com isso. Por favor, deixem a arte em paz e vamos respeitar a arte da mesma forma que a arte nunca deixou de respeitar todas as formas de religiosidade. Leonel, ficam aí as suas palavras para as reflexões, tudo que foi dito hoje aqui, inclusive o que Sônia falou também do ponto de vista jurídico e esse olhar. Fica também o que Silvio Guindani falou, as lembranças de Plínio Marcos e tudo aquilo que ele disse aqui sobre proibições, enfim. E fica também a exposição da Branca para ser vista com vários olhares. Eu acho que é aí que a gente chega, né? Obrigada a todos vocês. Gente, a nossa discussão continua no Facebook. Tá bom? Continua no Facebook por mais 15 minutinhos, tá certo? E eu digo a vocês que hoje eu me despeço de vocês. Na próxima segunda-feira, a Vera Barroso já estará aqui de volta. Isso mesmo, a querida Vera Barroso, a gente está morrendo de saudade. Às 5 da tarde, ela volta com vocês. Eu me despeço agradecendo muito o carinho de todos. Gente, mais uma vez, obrigada. Bruno Barros, obrigada pela parceria. Obrigado você, Cátia. Tá, obrigada a todos os convidados de hoje e a todos que estiveram comigo nesses dias todos. E hoje tem Estação Plural aqui na TV Brasil. Não percam. Aqueles que quiserem continuar falando mais, participando, por favor, cliquem aí lá na internet, isso mesmo, na página do Sem Censura. Ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau. Voltamos ao Facebook com a nossa conversa que não vai parar nunca. Não é isso, hein, Branca? Isso é bom. Esse assunto não morre. Não, não morre. Aliás, esse assunto tem que morrer. Essa história tem que morrer e a gente tem que continuar, né? Mas a gente, na verdade, é até o que o Leonel estava falando, a gente vive momentos em que a gente tem que tentar o equilíbrio, porque as pessoas pensam mesmo de forma diferente. Onde encontrar o equilíbrio, como haver explicações, e aí eu acho que entra o papel da educação. Eu acho que entra o papel exatamente que a gente sente falta muitas vezes. Bruno Barros, o que o pessoal de casa está falando? Muitas mensagens, olha aí. A Regi Gomes, ela diz que a questão é a insanidade de envolver crianças, insanidade é a palavra que ela usa, crianças em apresentações de arte.
A Marluce Aguiar fez um comentário muito interessante, bonito também. Ela disse que arte não é para gostar ou não. Você pode até se encantar pela obra e querer tê-la junto de si, mas o papel da arte é transformar a sociedade na qual vivemos. E aí tem o Marcos José Souza, que ele fala: Sônia Andrade, sou seu fã. Se você quiser um professor de língua portuguesa, eu estou pronto para te servir. Olha aí. Opa! Ganhou. E a Liane Corrêa, ela pergunta sobre o uso capião. Como é que fazer na questão da moradia? Hoje, os cartórios eles estão muito mais avançados, né? Porque você pode tramitar o uso capião administrativamente. Então, qual é o papel? A gente começa a fazer a publicidade da posse com o registro. Partido de 5 anos, não teve contestação da posse, você vai fazer uma declaratória num cartório de notas e aí esse cartório de notas vai pedir imediatamente para anotar no registro de imóveis esse imóvel. E aí a gente tem a parceria hoje do ITERJ, no caso do Rio de Janeiro, né, que ele vai fazer todas as confrontações dessa moradia e aí o trâmite desse processo na área administrativa não vai caminhar 15 anos, 20 anos, como eram os inventários antigamente, né? Você entrava com um inventário na justiça, você levava 15 anos. Hoje você leva 30 dias para fazer um inventário no cartório de notas. Então a gente está procurando participar da desburocratização desses processos através do extrajudicial, que é o cartório. E nesse caso, então, as pessoas estão tendo mais acesso. Isso que você está dizendo. Está mais fácil. Está mais fácil. A pessoa tem que procurar se informar mais em que um cartório pode beneficiar a vida dela, né? Porque hoje todos os notários e registradores trabalham em prol de desburocratizar a justiça, retirar da justiça processos que não há necessidade, né? Tanto que daqui a algum tempo os cartórios vão fazer mediação e aí a gente vai também tirar algumas demandas de dentro da justiça, exatamente para a gente poder facilitar a vida do usuário. E agilizar, né? E agilizar. Tem mais alguma coisa, Bruno? Anaí Oliveira Soares, Sônia Andrade, que trabalho maravilhoso, e ela fala que ela quitou o apartamento dela pelo par da Caixa. Porém, ela não recebeu, não chamaram ainda para o cartório. Aí ela quer saber se isso tem algum risco de perda ou demora para chamar mesmo? Não, nós tivemos um caso aqui da Minha Casa Minha Vida, que nós pegamos essa documentação, analisamos e encaminhamos. Se ela puder procurar lá o Instituto Novo Brasil, se ela for do Rio de Janeiro, ou os dados, telefone, a gente pode orientá-la para ela conseguir essa documentação, sem problema nenhum. A gente faz isso todo dia. Maravilha. Olha aí, tem mais. Aqui tem uma pergunta da Carolina Prazeres. Ela diz: por que ninguém está julgando aqueles que compartilharam e publicaram o vídeo? O rosto da criança não é preservado. Isso sim que é crime. É crime você compartilhar? É crime. Eu, essa semana, estava conversando com 2 delegados da Polícia Federal sobre pedofilia. O crime é a imagem. É você expor na internet. Sim. Isso é o crime. Então, a pessoa pegar o filho, levar num lugar proibido a entrada de menores, incentivar uma criança a colocar a mão. E aí a gente vai colocar a culpa na arte? Não, tem que colocar a culpa nos pais. Estamos invertendo as coisas? Não. Aquele não era um espaço propício pelo aviso de crianças menores. A mãe optou por levar? Ok. Tá. E a pessoa que filmou? Ela estava filmando com autorização? Ela poderia ter feito isso? Não. Então a gente tem que olhar o caso como um todo. A gente tem que dar responsabilidade para quem realmente tem responsabilidade. Mas hoje, doutora Sônia, a gente está numa situação que as pessoas não pedem mais permissão para filmar. Não. Você, às vezes, não sabe, você está sendo filmado. Professores filmados em sala de aula e que, de repente, veem suas aulas na internet, na rua. Isso é uma coisa constante, você realmente não sabe. E eu concordo com você, porque isso postado gera 1000 julgamentos. Eu posso pensar de uma maneira, o Guindana é de outra, Branca de outra, enfim, nós podemos pensar de forma diferente aqui. E dependendo do que aconteça, aí eu acho que o Leonel tem razão, aí explode com uma forma... Com viés que não é o devido. Sim. Com viés que não é o devido. Então, eu trabalhei, antes de ser registradora pública, eu trabalhei quase 20 anos na área de propriedade industrial. Trabalhei com direito de imagem. Então, também, sabe o que acontece? As pessoas também não têm preocupação, né?
Tem artista que vê a sua imagem colocada de uma forma negativa e não vai à justiça. Hoje a gente vê mais isso, né? Há um esclarecimento maior. O artista vai buscar, sim, a sua indenização, vai proibir que aquela pessoa use daquela forma. É isso que tem que se fazer. A gente tem que criar estatística no país. Porque se a gente não cria estatística, eu estou criando a estatística da moradia digna. O artista tem que criar essa cultura, porque aí o cara que vai tirar foto, que vai filmar, ele vai pensar 2 vezes antes de expor. Será que ele vai me processar? Será que eu vou ser condenado por uma indenização alta? E aí começa a se coibir esse uso indevido da imagem da pessoa. Leonel, você acha que, seguindo mais ou menos esse caminho, que a gente está vivendo hoje, mais em função da tecnologia, redes sociais e tudo, isso também pode ser algum fator que também influencia nisso que nós estamos vivendo, em relação aos museus? O que está acontecendo no mundo é um fenômeno não apenas brasileiro. A Vodka Absolute acabou de lançar um anúncio na Europa e nos Estados Unidos em que ela fala do sentimento de conservadorismo que está crescendo e, ao mesmo tempo, fala que a Vodka Absolute é um espaço de liberdade e que o lado artístico não pode ser atingido. Imagina você. Quer dizer, os publicitários são antenados nessas tendências, né? Isso aconteceu recentemente, nós vimos que a eleição do Trump se deu por uma maioria silenciosa de uma classe média conservadora norte-americana. Nós vimos que, infelizmente, o partido neonazista na Alemanha conseguiu se tornar o 3º colocado nas últimas eleições. E se não tivesse surgido Macron na França como um fato novo, possivelmente, talvez, aquela senhora Le Pen poderia até ter chegado ao executivo francês. Então, existe uma tendência internacional. Isso nós não temos tempo aqui para discutir. Mas, no caso do Brasil, a conotação que está ganhando é uma conotação com um viés muito estranho, porque está entrando pelo lado de uma religiosidade, entende? Pelo um espírito de uma religiosidade de determinados grupos que hoje já formam uma bancada de 297 deputados no Congresso Nacional, que estão mudando aqui e acolá todas as regras legislativas e todos os decretos e leis que estão sendo estabelecidos, como agora se pretende fazer na Lei Rouanet. E isso é muito grave, porque o Brasil é um Estado laico, o Brasil é um Estado democrático, se espera que isso prossiga, né? Cada um tem as suas convicções e seus credos. O Brasil é fruto de uma coisa extraordinária, o nosso grande patrimônio, como Gilberto Freire, autor de Casa Grande, Senzala, falou. O português que veio ao Brasil já era um povo mestiço. Ele aqui encontrou o ameríndio e depois trouxe o negro africano. De tudo isso surgiu uma força extraordinária. Nós acabamos de montar com o Raul Lodi e o Jair de Souza, no CRAB, que é o Centro de Referência do Artesanato, um museu novo que tem na Praça Tiradentes, no Rio, uma exposição chamada Festa Brasileira Fantasia Feita à Mão. Você pega o maracatu, o bumba meu boi, você pega todos esses fazeres brasileiros, você vê a riqueza dessa miscigenação. E essa miscigenação se deu, sabe por quê? Porque nós não tivemos puritanismos, nós não tivemos... Os portugueses vieram aqui na grande farra da miscigenação. Tem vários erros, mataram-se muitos índios, foi um horror. Houve um genocídio contra os negros, está tudo certo, tudo errado. Mas assim se deu, mas sem barreiras. Agora, essa altura dos acontecimentos, em pleno século XXI, quando nós temos esse congraçamento, que é o grande fundo de comércio que o Brasil tem, perante os olhos do mundo e as outras nações, nós vamos desviar isso por causa de um sectarismo ideológico? Não, não pode. Bruno, tem mais comentários? Olha aí, tem dúvidas. Lorena Miranda, quais são as restrições para efetuar o registro dos imóveis? É uma coisa assim muito abrangente, muito subjetiva, né? Porque cada caso é um caso, né? Você analisa o documento, você vai ver se o documento é passível ou não de registro. Atualmente a gente tem uma comunidade que as casas estão na beira de um rio. Eu não posso dar esse registro, então eu parto para aquela questão da notificação. Vou notificar os órgãos. O que a gente vai fazer para realocar essas pessoas?
Porque a gente não pode deixar as pessoas sem moradia, largadas na rua. Então, eu acho que a função do Instituto é exatamente a proteção da moradia. Caso ela tenha algum problema em relação a algum documento, ela pode encaminhar a gente vai olhar a documentação e dar a assessoria que ela precisa, sem nenhum problema. Liliane Melo, ela tem uma amiga que mora num condomínio de edifícios que foi abandonado. Como é que ela pode fazer para conseguir o termo de posse do apartamento dela? Aí já é mais complicado, muito mais complicado, porque a gente não vai incentivar invasão de imóveis, né? Imóveis devidamente constituídos. A gente entra em contato com a prefeitura, às vezes a prefeitura tem o interesse de indenizar o proprietário e botar pessoas que estão sem moradia ali. Aí é um trabalho que a gente tem que fazer em conjunto com vários segmentos, mas a gente faz esse trabalho. A gente vê, engraçado, né? Vocês desculpem, mas a gente vê pelo Bruno, até pelos comentários, como as pessoas dão importância à sua moradia, como isso não é importante para as pessoas e como isso é uma discussão que o brasileiro ele quer entender e precisa entender. Isso é o básico. Daí o Leonel falar da importância da gente ter mais respeito à arte e ao que vem junto com isso, porque tem outras questões tão básicas que a gente vê que devem ser discutidas. Você falava e eu pensei, por exemplo, no Carnaval, que é o tema da exposição da Branca. Gente, o Carnaval é do povo e é uma festa que já se falava, uma festa da carne, uma festa profana. Como é que você vê isso, Branca? Brasilidade total, né? Brasilidade total. Total. É liberdade, eu acho que não há como você censurar a arte. Se a gente não discutir isso seriamente, a gente vai cair num buraco que não tem fundo. Então, o Carnaval está aí, mostra o nu, sempre mostra o nu, e eu não sei por que razão isso agora. Mas eu vou continuar fazendo meu trabalho como sempre fiz e sem nenhum pensamento puritano, sem nada disso. Esse papo para mim não existe, eu fico ouvindo, claro, e a gente tem que discutir, mas eu aprendi muito aqui com ele. Mas eu apago isso e nem lembro que esses caras existem, porque senão a gente fica louco, a gente fica maluco. Tem que ter liberdade total, não existe. Para não atrapalhar o processo artístico. Para não atrapalhar o processo artístico, o processo criativo, o dia a dia do artista. Você imagina um artista no Brasil, com todas as dificuldades que nós sabemos que temos. Se a gente ainda vem com uma carga dessa atrás da gente, a gente vai para onde? Fica difícil, né? Silvio Gnoni também acha isso? Totalmente difícil, é muito difícil. Acho que a gente... E acho também que tem um ponto que você tocou, que é um ponto extremamente importante e que acho que ele vai conversando um pouco com todo o trabalho, enfim, que é feito como um trabalho social que seja, porque eu acho que quando você vai numa sociedade, numa população mais carente, num bairro mais carente, enfim, você vê uma fome de bola, você vê uma necessidade de... E cada vez que passa, eu vejo o quanto que a cultura ela é um braço... É a salvação. Sim, ela é um braço, certeza. Sim. Aí eu digo sim que temos uma prioridade pela população mais carente, porque nesse momento, pensando socialmente, temos uma prioridade... sim, da educação e da cultura caminharem juntas, isso, e principalmente delas estarem em paralelo com qualquer outro tipo de projeto social. Acho que foi muito falado disso na época das pacificações e tal, e muito questionado depois que as favelas ficaram pacificadas. Sim, ok, esses jovens estão aí. E aí? Porque não adianta você pacificar, mas você não entrar com educação, com cultura... Pacificado, né? Exatamente, E a outra questão que eu acho que é a mais complexa, acho que a prioridade, acho sim que a população mais carente tem prioridade, que a gente tem que pensar nele sim, mas acho que a gente tem um problema no Brasil que é geral, que é até, digo, dentro da classe média alta e dos colégios mais caros. A educação e a cultura não caminham juntas. Não caminham juntas, nem... Se você for pegar, a gente tem 20% dos colégios que têm uma estrutura de ensino que eles valorizam isso, colégios caros e bem pagos. Então, a tendência é a gente formar pessoas que estudaram em ótimos colégios, que vão passar para concursos, para universidades, mas vão ter uma distância da cultura muito grande. Quando você tem uma distância da cultura, você gera a ignorância
ela gera esse tipo de multiplicação de pensamento que está gerando hoje na internet, entendeu? Não é porque o cara estudou numa escola, de repente ele na escola pública ele teria até mais acesso à cultura de frente do que de repente um moleque que estudou num colégio hiper bacana, daqueles que preparam o teu filho para ser engenheiro e para ter um puta network. Né? Porque hoje em dia colégio particular também vira network. O pai já coloca o filho no colégio, porque sabe que ali o amiguinho dele também tem naquela classe social, então se o filho virar advogado, ele vai conseguir um emprego no escritório. Isso acontece, é louco, mas acontece. Sim. E a cultura não está aí. Então, quando a gente separa a cultura da educação, a gente vai dando uma ignorância e uma voz para que esse tipo de absurdo aconteça, entende? Silvio Gandani, acho que você fechou bem. A nossa conversa poderia durar horas aqui, poderíamos falar muito mais ainda. Agora, o meu espaço terminou aqui também no Facebook, o tempo que a gente tem. Eu, mais uma vez, agradeço a todos vocês por essa conversa inteligente de respeito, porque foi uma conversa digna da gente continuar falando e entendendo um lado e o outro, porque eu acho que é dialogando que a gente chega lá. Bruno Barros, muito obrigada pela participação. Obrigado você, Cátia. Gente, mais uma vez eu me despeço de vocês aqui também no Facebook. Na segunda-feira eu não estarei mais com vocês. Vera Barroso está de volta e agradeço muito a atenção, a gentileza, todo o trabalho da equipe da produção do Sem Censura e também a equipe técnica aqui da EBC. Um beijo muito grande a todos e um ótimo final de semana.